Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com um gênero muito massa, tá? Que é o gênero canção, certo? Ele tá na tipologia lírica ali, de você expor seu sentimento diante do texto. E ele é um primo, pode ser assim dizer, um primo não, um irmão do gênero poema, tá certo? Vamos, vamos lá aprender mais sobre esse gênero canção que a gente tanto utiliza no nosso dia a dia. Todos nós, algum momento escutamos músicas, vemos as letras das músicas diante de site e a gente vai procurar, tá? Mas vamos entender como é a estruturação, como é feita a questão da canção. Trata-se de uma composição musical para ser cantado, o que envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo, a seleção de palavras, rimas, enfim, com a musicalidade das palavras. Ok, aqui já tem uma composição do estudo do verso, tá? Por quê? Porque a canção ela não é regida em prosa. Mas professor, o que é prosa? Prosa é a forma que a gente escreve. Esse texto aqui, que eu acabei de ler, está em prosa. Ele é um texto corrido. Mas um texto em verso, ele é uma parcela rítmica, tá? De um poema ou de uma canção, tá certo? Essa parcela rítmica, ela é feita apenas em uma linha, tá? Por que eu chamo parcela? Porque ela precisa ter esse ritmo. Esse ritmo, ele só é feito por causa da entonação das palavras. Quando eu falo entonação das palavras, eu estou diretamente falando das possibilidades de terem sílabas tônicas e sílabas átonas. Sim, a gente tem que saber o estudo das sílabas na canção. Porque senão fica sem ritmo, sem um compasso. A gente não consegue pegar a questão da canção. Não consegue pegar a musicalidade das palavras. Ok? Então vamos lá. O gênero textual, poema e canção, trabalham com recursos expressivos, com a linguagem poética, apoiam-se em métrica física ou não, em rimas regulares ou não, mas tem um ritmo, a sua marca essencial, tá? Isso que eu falei, a métrica é quantas sílabas tem no verso. A gente não vai se aprofundar nisso, mas essa linguagem poética que eu acabei de falar, sobre a questão lírica, de você colocar seus sentimentos diretamente no papel, tem na canção, tá? Quando tá falando, sei lá, de uma perda, de você reivindicar alguma coisa, tudo isso tem na canção ou no poema, tá certo? Tanto é que nas rimas, tá? Vai ter canção que não tem rima, não, as rimas comuns que a gente conhece. Tem algumas rimas diferentes, mais sofisticadas, da mesma forma do poema, tá certo? Mas os dois, eles têm que ter o ritmo. O que é o ritmo? A oscilação. Que oscilação, professor? A oscilação é como se fosse a frequência de ter sílabas tônicas e sílabas átonas, tá? Professor, eu esqueci o que é sílaba tônica e sílaba átona. Sílaba tônica da palavra é a sílaba mais forte, a que a gente pronuncia com mais intensidade. E átona são as sílabas das palavras que a gente pronuncia um pouco mais baixinho, com uma intensidade menor, tá certo? Aqui tem um exemplo de uma canção, um fragmento da canção, né, do Belchior. Ah, professor, quem é esse cara? Quem é o Belchior? É o seu Madruga que eu tenho aqui no braço, que eu sempre falo que é o seu Madruga. Não, o Belchior, ele é um cantor, tá certo? Então vamos lá. Sim, eu vou cantar. Então só um momento. Não, cantar não, eu irei recitar, porque, meu Deus, só sei dar aula, cantar não é comigo não, tá? Tanto o poema como o gênero canção, eles podem ser recitados e podem ser cantados, ok? Vai depender do ritmo do verso, tá certo? Vocês estão vendo aqui que cada parcela do meu verso, cada linha, eu chamo de verso. E o verso, ele é nada mais nada menos que é uma parcela do ritmo, tá certo? Então ele é separado desse formato aqui, tá? Diferente da prosa. A prosa é corrida e o verso, ele é quebrado. A gente pode dizer assim, tá? Vamos lá, vou recitar.
No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Belchior na hora do almoço. Essa é uma música muito massa, muito. Denuncia muita coisa, tá? Entre as suas entrelinhas. E a canção, ela tem esse papel de fazer, de cutucar teu sentimento, de cutucar alguma coisa que tu já sentiu ou que tu tá sentindo. Esse é o momento mágico da canção. Por isso que é tão massa e tão importante a gente consumir esse gênero. Porque faz tão bem para a cultura e tão bem para o nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá? Esse é só um exemplo de uma música comum, né? Alguns podem dizer, essa canção é muito boa. A gente ultimamente só tem canções ruins, tá? Como a língua, os gêneros, eles tendem a evoluir, eles são orgânicos, tá? E a gente não pode ficar para trás. Se existe um estudo dessa canção, que várias pessoas denominam como muito boa, tem que ter o estudo das canções que várias pessoas denominam como músicas ruins, música que não tem rima, que não tem sentido. É bom utilizar o estudo em todos os aspectos. A gente só vai parar com o preconceito, seja ele em qualquer forma que for, diante do estudo. Tá? A gente tem que entender aquilo que a gente está usufruindo e aquilo que a gente está consumindo. Tá? Se você acha, sei lá, o rap ruim, o funk ruim, e vocês acham que a música clássica é melhor, ou a sertaneja, vamos rever esse conceito, porque todas as canções ela têm seus méritos, tá? Tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Mas diante disso a gente tem que estudar essa canção, tá? Por isso que a gente estuda esse gênero, para compreender as diferenças, as ramificações de cada canção, de cada elemento do gênero. Beleza? Poema e canção. Como eu falei, são irmãos, tá certo? Mas como é que eu posso diferenciar, Daniel? Pela expressividade de cada gênero em torno da obra, tá? A questão da canção, ela tem que ter uma melodia. O poema não. O poema tem que ter uma recitação. A melodia, quem vai ditar é na hora do canto. Na hora de você alongar algumas vogais, alongar algumas sílabas, tirar a tonicidade de uma sílaba, botar para outra sílaba. A canção, ela tem esse tempero que a gente pode colocar, tá certo? E a gente vem para as atividades no livro, página 275, e atividade no TD. No mais, é isto e tchau!